Uma nuvem de poeira espessa e cinza se espalhava pela floresta, como se o dia, de repente, houvesse desistido de acolher o sol e tivesse se rendido à névoa da manhã. O vento também se tornou estranho, rodopiando em círculos. Parecia que corria atrás da própria sombra. Os pássaros levantaram voo, assustados com a presença intrusa, que na surdina invadia as proximidades, acercando-se cada vez mais da aldeia indefesa. Ninenia percebeu a movimentação incomum e ergueu a mão que acariciava as águas cristalinas do rio. A floresta costumava ganhar vida quando incomodada pelo desconhecido, o que era sempre sinal de alerta. De onde estava, ela não podia ver a aldeia, mas intuía uma corrente maligna se esgueirando pelas sombras. Em meio às brumas, ela ouviu os gritos. A mata se agitou freneticamente, açoitada por braços desesperados em busca de uma rota de fuga. Seus ouvidos captaram a balbúrdia, seus olhos divisavam a proximidade do mal, e todos os seus sentidos percebiam a angústia de seu povo. Paralisada pela surpresa, Ninenia esperou. Não sabia o que estava acontecendo nem o que deveria fazer. Só sentia medo. A única coisa identificável e real era o medo. Inesperadamente, pessoas irromperam do meio da vegetação, correndo feito loucas, muitas feridas, algumas carregadas, outras empurradas. Ninenia sentiu o terror apoderar-se de seu corpo, fazendo arrepiar os pelos e gelar o sangue. Um inimigo selvagem e brutal invadira a aldeia, dizimando a tribo com suas lanças afiadas e seus gritos de guerra, capturando as mulheres, matando os anciãos, escravizando as crianças. Os guerreiros de sua tribo eram também caçadores, e àquela hora costumavam sair em busca da caça, deixando a aldeia aos cuidados dos mais velhos. Pela correria desenfreada, Ninenia percebeu que eles não haviam ainda retornado, e os que ficaram deveriam estar mortos. O ataque se dera de surpresa, justamente no momento em que a aldeia estava mais desprotegida e poderia ser facilmente conquistada. Aturdida com a confusão, Ninenia permaneceu estática, assistindo à devastação da única terra que conhecera como lar. Homens altos e fortes, de olhar feroz, surgiram diante dela, estocando as vítimas a esmo, movidos pelo simples prazer de matar. A seu lado, pessoas tombavam, mortas ou mortalmente feridas, atingidas sem qualquer chance de se defender. A consciência retornou de uma vez. Subitamente, Ninenia se deu conta do perigo, exposta na beira do rio, bem na mira dos agressores. Recuperada do susto, deixou o pânico de lado e correu para a selva, buscando o abrigo dos arbustos e das árvores. Conseguiu ocultar-se no oco de um tronco, cobrindo a abertura com galhos e folhas. Ali permaneceu em silêncio, imóvel, quase sem respirar, esperando que a manhã se fosse, a tarde morresse e a noite viesse, tingir o céu de um azul escuro, pontilhado de estrelinhas brilhantes. Na terra, a escuridão finalmente tomou conta da floresta, transformando a vegetação num bloco maciço de trevas. Ninenia apurou os ouvidos e farejou o ar, tentando identificar a presença de algum agressor. A selva, porém, jazia quieta.
Os pássaros haviam retornado e adormecido. O vento se cansara de rodopiar e se transformar em brisa. Nenhum som desconhecido, nenhum movimento diferente, nenhuma sombra estranha. A calma havia voltado a reinar na aldeia e nas cercanias. Tomando coragem, Ninenia empurrou os galhos e colocou a cabeça para fora, tentando enxergar na escuridão. Nada além da normalidade parecia rondar por ali. Aos poucos, ela se arriscou a sair, expondo uma parte do corpo de cada vez. Como nada acontecia, engatinhou para o lado de fora, sentindo uma náusea súbita. Levado pela brisa, o cheiro de sangue atestava a morte. Ela conteve o enjoo e pôs-se de pé. Com cuidado, pisando mais levemente que seus pés conseguiam, tomou o rumo da aldeia. À medida que se aproximava, os odores da chacina misturavam-se ao cheiro forte de queimado. À sua frente, um fiozinho de fumaça ainda se desprendia das cabanas em chamas. A aldeia havia sido saqueada. De vida não havia nenhum sinal, nem de invasores, nem os de sua gente, nenhum vivo restara, ou ao menos era o que lhe parecia. Ninenia circulou entre os cadáveres, procurando sobreviventes, ao mesmo tempo que sentiu o ódio dominar seu coração. Não encontrou nenhum. Os guerreiros e caçadores haviam sido dizimados, na certa emboscados no retorno da caça. Junto com eles haviam sucumbido os mais velhos e os mais fracos. Mulheres e crianças, na certa escravizadas a essa altura, já deviam estar longe. Espalhados pelo terreiro, fragmentos de esculturas anunciavam a extinção de seu povo, sua arte, seus costumes. Com lágrimas nos olhos, Ninenia olhava a esmo, em busca de algo que fizesse diminuir sua dor. Perto de um forno, algumas peças de terracota haviam resistido, semi-enterradas na terra macia. Ela se abaixou e apanhou uma das estatuetas que ainda se mantinha intacta, representando a deusa Oiá, sua protetora. O que seria dela agora? Ninenia enxugou os olhos e aprumou o corpo, apertando a pequenina peça contra o peito. De nada adiantava chorar. Não podia simplesmente desistir de si mesma e se abandonar à morte, junto com os que haviam perecido. Era triste, cruel, injusto, mas era a realidade. Sua aldeia havia sido destruída e a vida dali em diante seria um completo enigma. O que ela precisava era reunir forças e partir em busca de um lugar onde fosse possível sobreviver. Quando se virou, estacou, assustada. Parado diante dela, um grupo de pessoas a observava. Com o susto, Ninenia pensou em fugir, temendo que os guerreiros inimigos houvessem retornado. As pessoas, contudo, não se moveram. Mas ela ouviu chamar seu nome assim que se virou para correr. Ninenia! Reconheceu a voz instantaneamente. Era seu irmão mais velho, que estava caçando na hora do ataque. Masi! Gritou ela, correndo para ele e atirando-se em seus braços. Oh, Masi, foi horrível! Mataram todo mundo! Nem todo mundo. Alguns conseguiram fugir e se esconder. Masi apontou para o pequeno grupo que o acompanhava, na maioria mulheres, idosos e crianças.
além de uns poucos homens adultos. E nossos pais? Ele meneou a cabeça, indicando que haviam morrido. E nossos irmãos? Não sobrou ninguém da nossa família. E agora, irmão, o que será de nós? Temos que partir. Não podemos mais ficar aqui, ou nos tornaremos alvos fáceis. Se descobrirem que restaram sobreviventes, os invasores irão voltar. Tem razão, Masi. Vamos juntar nossas coisas. E dirigindo-se aos demais, falou em tom amoroso, porém firme. Peguem o que puderem, mas só o necessário. Não podemos carregar muito peso. Masi surpreendeu-se com a determinação na voz de Ninenia, mas não disse nada. A irmã havia encontrado sua coragem e logo assumiu a liderança, juntamente com ele. Os demais os seguiram confiantes, satisfeitos por terem quem os conduzisse. Ninenia reuniu seus poucos pertences numa trouxa, onde enfiou a pequena imagem da deusa Oiá, única remanescente da cultura de seu povo. Acostumados à vida nômade, não foi difícil para Ninenia e sua gente atravessarem o território africano em busca de um lugar para se estabelecer. Enfrentaram muitos perigos, esquivando-se de animais ferozes e tribos selvagens, até que finalmente chegaram a Cartago, no norte da África, atraídos pela fama de prosperidade marítima de que a cidade gozava. Lá, Masi encontrou trabalho no porto e construiu uma pequena cabana na periferia da cidade, onde Ninenia plantava legumes que vendia no mercado. Nos primeiros anos encontraram a paz. A vida era dura, o trabalho árduo. Porém, a sensação de segurança e liberdade que usufruíam recompensava esforços e sacrifícios. Tudo ia bem, até que se iniciaram os ataques empreendidos pela Numídia, reino vizinho de Cartago. Estou com medo, Masi, Ninenia confessou ao irmão. Já sabemos como terminam as invasões. Cartago é uma cidade grande, não é como nossa aldeia. Mas não vejo ninguém lutando em sua defesa. Por que, Masi? Por que os cartagineses não reagem a esses ataques? Ouvi comentários no porto. Dizem que Cartago está proibida por Roma de se envolver em conflitos bélicos. Por quê? Surpreendeu-se ela. Algo relativo a guerras passadas, que Roma venceu e no fim das quais impôs um tratado de paz, proibindo os cartagineses de pegarem armas. Mas isso é um absurdo. Pode ser. Dizem que o Senado cartaginês enviou diversas petições ao Senado romano, pedindo ajuda, mas todas foram ignoradas. Por quê? Porque, apesar dos embargos impostos pelos romanos, a cidade prosperou, e isso incomodou o Senado. É tudo muito confuso, Masi, não entendo dessas coisas. É política, Ninenia, onde cada um visa apenas os seus interesses. O que faremos? Vamos permanecer inertes, aguardando que o pior aconteça? Não sei. Vou pedir ao Oiá que nos proteja. Sim, faça isso. Apesar das orações de Ninenia, o pior aconteceu. Após 3 anos de ataques númidas, e diante do silêncio do Senado romano, os cartagineses resolveram revidar, o que foi considerado um rompimento dos termos do Tratado de Paz.
Era o pretexto que o Senado romano esperava para atacar a rival, e legiões foram enviadas com esse objetivo. Cartago foi sitiada, e mais 3 anos se passaram até que as tropas romanas conseguiram transpor os muros e invadir a cidade. Foi uma luta feroz, pois o heróico povo de Cartago não estava disposto a ceder e entregar seus domínios com facilidade. Pouco a pouco, porém, os romanos se infiltravam pela cidade e tomavam as casas, até que conseguiram vencer o último reduto de resistência. Violentas investidas foram desferidas contra a cidade, pois os soldados atacavam sem piedade, matando homens, mulheres e crianças com a mesma selvageria. Como era inevitável, uma hora, os romanos chegaram às proximidades do local onde Ninenia vivia. Dominados por uma fúria incontida, sedentos de violência e ávidos de sangue, os soldados destruíram tudo o que viam pela frente. Foi com esse furor que irromperam por sua casa, matando Mase quase que instantaneamente, sem lhe dar tempo sequer de perceber a origem do ataque. O soldado que matou Mase encontrou Ninenia acuada a um canto, apontando para ele um facão de cortar carne. O homem a estudou com cautela e sorriu maliciosamente. Disse algumas palavras que ela não compreendeu, apontando para a arma em suas mãos. Com cuidado, se aproximou. Parecia dizer algo confortador, como se estivesse tentando tranquilizá-la, garantindo-lhe que não lhe faria mal. Ela não confiou nele. Bastava olhar ao redor para perceber que suas boas intenções eram falsas. Por um segundo, porém, Ninenia hesitou. O instinto de defesa era grande, contudo, não era de sua natureza matar. Abaixou o facão por um instante, o suficiente para que o experiente soldado investisse contra ela. Com muita rapidez e perícia, ele a desarmou. Ela ainda tentou enfiar-lhe a faca, contudo, não conseguiu. O soldado atirou a arma para longe e deu-lhe um soco, que a fez rodopiar e cair ao chão, o maxilar deslocado ante a violência do golpe. Alheio à dor que ela sentia, o homem se atirou sobre ela, pronto para possuí-la. Abusou com tanta selvageria que ela nem sequer conseguiu esboçar algum tipo de reação. A dor a paralisou, minando-lhe todas as forças. Impotente, submeteu-se à lascívia irracível, debilitada pela força bruta. A cada movimento do soldado, seu coração se movia com ele, bombeando um ódio que parecia em ebulição, fazendo ferver seu sangue e adormecer seus sentidos. A dor que antes sentira se fundiu a todo aquele ódio, tornando-o muito mais poderoso do que os músculos que a dominavam. Quando o homem terminou, tinha sob si o corpo inerte de uma mulher cuja beleza de ébano o encantara. Ele quase a tomou nos braços, ansioso por beijá-la. Contudo, ao puxá-la para si, os olhos de Ninenia ganharam vida, e ela o encarou ainda com mais ódio. Reunindo as forças perdidas, sem dizer uma palavra, cravou as unhas no rosto dele, sem se importar com o destino. O soldado ficou transtornado. Levado pela raiva, juntou as mãos ao redor do pescoço de Ninenia e apertou. Ela se debateu. Ele apertou mais. Os olhos dela, fixos nos dele, pareciam implorar, não por misericórdia, mas por justiça.
Inutilmente, Ninenia tentou se soltar. Aos poucos, os sentidos foram falhando, até que veio a inconsciência bendita, precedendo a morte. Estava certa de que ia morrer quando subitamente o ar jorrou através de seus pulmões. Ela tossiu várias vezes e apertou o pescoço, que doía imensamente. Tentou engolir a saliva, contudo, nada lhe passou pela garganta, fechada pela inflamação causada pelas mãos do soldado. Em sua confusão, Ninenia ouviu palavras naquela língua esquisita dos romanos e ainda conseguiu erguer os olhos, bem a tempo de ver o homem que a atacara ser duramente repreendido por outro soldado. Ela parecia ser o motivo da repreensão. Deduziu que o recém-chegado era um oficial superior e recriminava o soldado pelo que lhe havia feito, embora este não aceitasse a recriminação. O primeiro puxou o segundo pelo braço, tentando afastá-lo dali, e uma pequena discussão se seguiu. O superior estava realmente zangado, ameaçando o outro, que apontou para ela e disse algo que ela não entendeu, mas onde pôde deduzir o desdém. O superior insistiu, porém o soldado não parecia disposto a obedecer. Enraivecido, e talvez para demonstrar que Ninenia não valia reprimenda, o homem empurrou o outro com força e partiu para cima dela, cravando a espada diretamente em seu coração. Com um golpe rápido e certeiro, o soldado atingiu Ninenia, que tombou no chão como uma pluma. Seus olhos buscaram o corpo do irmão, que jazia inerte, afogado em seu próprio sangue. Mais além, a estatueta da deusa Oiá repousava quieta, destroçada, toda salpicada do sangue de Masi. Foi a última visão que Ninenia teve. Enquanto a vista embaçava, fixada em sua protetora, ela captava os sons indistintos e cada vez mais distantes da cidade. Vozes masculinas altercadas, gritos, estalos de chamas, estrondos, o som da destruição. Em pouco tempo, a vida se esvaiu de seu corpo, juntamente com a cidade, que a partir daquele dia deixaria de existir.